com o Horizonte Debate. E no programa de hoje discutimos o fenômeno da corrupção. Professor Adriano, como carentes estamos de conhecimento com relação à ciência política, de um fenômeno tão complexo que é esse, a palavra é sua, com relação à ciência política em si, o que a gente terminava no outro bloco. A questão eu rejeito as críticas ad hominem do cientista político, assim como eu não comentei o engenheiro. Se você conseguisse responder ao conteúdo, então a proposta que eu fiz antes de fazer uma proposta sobre a corrupção precisa fazer uma análise. E a análise correta é que a política é isso. Se eu me surpreendo que tem muita corrupção em um sistema político, significa que eu sou no mínimo ingênuo ou muito ignorante. Porque se eu acho que não é normal, eu sou ignorante dos fenômenos políticos. E isso independe da minha profissão, ser cientista político, engenheiro, leigo. Pelo contrário, às vezes muitos leigos são muito menos ignorantes e não se surpreendem que na política tenha corrupção e corruptos. Muitas vezes, quem se surpreende muito mais são algumas elites do pensamento, da mídia, da academia. Então, longe de mim querer dizer aquilo. Até porque o cientista político, ao contrário do que você falou, talvez tenha alguns problemas de compreensão, não quer impor nada a ninguém. Se trata simplesmente de uma análise. Então, o ponto é, a corrupção é um efeito. A corrupção vem num sistema muito burocrático, muito intervencionista, com muita regulamentação. Nós podemos agir na corrupção, mas este aqui é o sintoma. Então, de um ponto de vista emergencial, se age lá, por exemplo, com as investigações, mas para resolver o problema na raiz, tem que se mudar as regras e os incentivos. Professor Adriano, durante as 2 últimas semanas, algumas semanas atrás, um americano, Mark Manson, fez uma carta aberta ao Brasil, lida por uma blogueira, a Bel Pesce. Ela tem uma coluna todo dia de manhã na Rádio CBN. Ela estudou no Massachusetts Institute of Technology, é uma menina que tem um acesso à mídia, E ela vai falar da impressão de um americano frente ao Brasil. Como que o professor, o cientista político italiano, que tem também os seus problemas no país natal, Operação Mãos Limpas, a qual o juiz Sérgio Moro se dedica muito a estudar, como é que o cientista político italiano vê esse fenômeno de corrupção no Brasil? Esta carta está errada. Ele alega que o problema do Brasil são os brasileiros. É errado. O problema são as estruturas, os incentivos. Existem sistemas e regras que incentivam comportamentos virtuosos e sistemas que incentivam comportamentos não virtuosos, que, por exemplo, não sancionam ou incentivam mesmo. Então, esta leitura que o problema é o povo, além de ser muito coletivista e generalizar de forma um pouco banal, está totalmente errada. A questão do Brasil, da corrupção no Brasil, eu estava falando, tem vários mitos, por exemplo. Por quê? Porque o Brasil não é o país mais corrupto do mundo, como muitos pensam. Existe um índice internacional que ranqueia os países por nível de corrupção e o Brasil está na posição 69. Então, tem muitos países muito mais corruptos. Por quê? Porque existe a África, existe a Ásia e outros países espalhados por aí que são mais corruptos que o Brasil. Mesmo assim, é um problema muito grave, claro. Mas, de novo, tudo isso vem de um sistema que prende muitas atividades. Um sistema no qual você precisa de autorizações e licenças para fazer qualquer coisa. Então, você precisa se relacionar com um burocrata, com alguém que te dá esta licença, esta autorização. E, em algum momento, pode surgir um ato de corrupção. Você se assusta, professor Adriano, às vezes com a sequência de fatos? Não. Não? Não, porque eu tenho uma visão realista da política, não idealista. Eu parto do que a política é e não do que deveria ser. A política é isso, sempre foi isso. Em alguns países, este processo foi se moderando, foi ficando mais transparente, mais limpa, mais atenção ao povo. Mas é mais a exceção da história e da geografia. A normalidade é esta. Professor Nivaldo. Esse processo, eu concordo com você, esse processo é um processo de construção da própria sociedade, para poder mudar essa estrutura, essa forma de estrutura, de cultura corrupta, Uma certa cultura do toma lá da cá e da estrutura de acesso ao poder no país. Acho que a estrutura de acesso ao poder, com a exclusão de uma série de camadas da sociedade, de acesso a esse poder, traz uma série de distorções e um desnível social muito grande. Isso acarreta uma série de problemas, E quando a gente vai aprofundar e discutir essas questões, ou seja,
e ver como é que a população é discriminada, segregada em benefício de uma minoria que detém todo o controle econômico, você começa a ver que realmente nós temos que mudar essa situação. Nivaldo, Adriano, no interior do Paraná, aconteceu no ano passado algumas cidades onde a senhorinha lá, que é a pipoqueira da praça, ela ficou indignada com o salário dos vereadores, que ela nem sabia que tinha salário, nem sabia disso. A cidade de Oliveira, que muito me orgulha ser de uma família de Oliveira, a cidade de Oliveira deu uma lição ao Brasil inteiro. Durante o Carnaval de Oliveira é um carnaval muito famoso, montou-se um stand para que impedisse que uma lei, na calada da noite, nas vésperas do Carnaval, que aumentaria o salário dos vereadores de R$3.000, apenas uma reunião semanal, em torno de 1 hora de reunião semanal, de R$3.000 para quase R$6.000, dobraria. Além de ir ao parlamento, né, à Câmara Municipal da cidade, para pedir que essa lei não passasse, eles conseguiram fazer com que o prefeito tivesse a metade do salário, os secretários municipais a metade do salário e o vereador um salário mínimo de remuneração. Nivaldo, isso é um exemplo de iniciativa popular que dá certo? Como é possível fazer isso numa cidade como Belo Horizonte de 3 milhões de habitantes? Olha, a sociedade está mudando. Pelo que a gente tem visto, a gente tem discutido muito e vai muito em praça pública para conversar com a população, para coletar assinaturas e discutir, debater os problemas do dia a dia, e a questão da corrupção é um deles, né? E o comportamento de ficha limpa dos políticos também é outro ponto importante que a gente discute. A gente vê que a população está tomando consciência do seu papel de cidadão, porque ele tem de cobrar e ele tem direitos e tem deveres. Isso é um dever do cidadão, fiscalizar o dia a dia do comportamento dos representantes. Quando ele começa a ter essa posição proativa, você começa a conseguir mudanças importantes na sociedade. E essa mudança só vai ocorrer se começar de baixo para cima. Porque de cima para baixo, quem está no poder e está navegando dessa forma, não vai querer mudar o seu status quo. Esse é um exemplo onde a política de baixo para cima, ou no caso, ainda se insiste na ideia de política de top-down? Não, claro que sempre teve protestos, motins, revoltas, golpes e descontentamento de forma geral, pressão da opinião pública. Isso sempre teve, sempre tem e sempre terá. E é um bem se isso aumenta, isso é óbvio. O ponto é que no final a caneta é deles. Então, por exemplo, este caso que você contou demonstra que muitas vezes os desperdícios que tocam o nosso bolso nem vêm de caso de corrupção. Aquele caso lá eles iam legalizar o aumento de salário, e essa era uma lei. Então, muito dinheiro que toca no nosso bolso é desperdiçado através do BNDES, através da Copa do Mundo, através das Olimpíadas, através de políticas econômicas equivocadas, tudo perfeitamente legal. Então, nem sempre a corrupção é o único problema, o maior problema. Muitas vezes, políticas econômicas, reformas perfeitamente legais, são imorais e totalmente ineficientes. Como fazer com que isso, a repetição da pergunta, 3 milhões de habitantes em Belo Horizonte? Pois é, a lei da ficha limpa é exemplo disso. Quando foi lançado o projeto de lei de ficha limpa, o Congresso, os deputados falaram assim, é mais fácil um boi voar do que essa lei ser aprovada aqui no Congresso. Só que o trabalho de baixo para cima foi a mobilização da sociedade foi tão grande que o projeto foi aprovado por unanimidade. Ou seja, é essa forma de organização da sociedade que faz a mudança. Mas o político tem medo do povo que se organiza? Lógico. Ele tem o único medo que o político tem, ele não tem voto. E se ele comportar, e essa discussão, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a discussão da ficha limpa, em mesa de bar, na época, não se discutia outra coisa a não ser ficha limpa. Não se discutia futebol, não se discutia essas coisas, não se discutia ficha limpa. Então chega num ponto que não tem como segurar. E quando você, é a questão de uma reação em cadeia. Quando você começa a ter uma massa crítica que faz esse debate e ele não tem perde o controle, ou seja, todo mundo começa a debater, aí a coisa começa a criar um corpo. Aí é importante a sociedade organizada canalizar isso e levar em cima de um projeto como o caso da Lei da Ficha Limpa, como o projeto de lei de iniciativa popular que nós temos 3 anos, estamos debatendo na sociedade. E esse ano passado, por exemplo, eu rodei o estado inteiro
discutindo, debatendo uma nova forma de estrutura do sistema político para você diminuir, aumentar a participação da população de acesso ao poder e diminuir a influência do poder econômico nas eleições. Anivaldo, professor Adriano, voltamos daqui a pouquinho para discutir principalmente algumas soluções da reforma política, de como que a gente pode levar isso para a casa das pessoas. Pichuleco, agora nessa semana Acarajé, você tem acompanhado os desdobramentos da Lava Jato, da sociedade? É possível promover uma eleição em 2016 mais justa, com a sua vontade? Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.